Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. Connosco, duas pessoas, duas mulheres extraordinárias que vocês já conhecem aí em casa, a Paula. Bom dia. E a Daniela. Olá, muito bom dia. E temos um convidado mega especial, Thomas Fischer, que vai passar a apresentar-se. Thomas. Olá, antes de mais, Tânia, muito obrigado pelo convite e Paula e Daniela, obrigado por me aceitarem no vosso meio. Portanto, eu sou Thomas ou Tomás, o meu sotaque não engana, portanto eu posso ter nacionalidade portuguesa, mas sou imigrante, nasci alemão, ainda tenho um passaporte alemão numa gaveta qualquer. Como é que eu cheguei a Portugal? Portanto, eu vivo em Lisboa, estou em Portugal há mais de 40 anos. E há 50 anos, quando se deu o vosso 25 de Abril, eu fiz parte de uma geração com sonhos que queria saborear essa revolução festiva com música e com flores. Foi para nós uma coisa fantástica e na altura, na primeira vinda a Portugal em 75, não adivinhava que alguns anos depois me iria juntar com uma portuguesa, ter uma filha e um filho, ambos já na casa dos 30, ambos independentes e fixar-me aqui e pronto, vivo em Lisboa, venho aos Açores sempre que possível, não sei se algum dia me irei eventualmente fixar aqui, definitivamente gosto imenso disso. E quanto a Portugal, pronto, é um país simpático, sinto-me tratado bem, geralmente, mas dói um bocado ver como esse país não aproveita o que tem, não aproveita os seus recursos e não aproveita o melhor que tem, que são as pessoas. E penso que por parte das pessoas também se poderia fazer muito mais, se poderia comunicar mais, mas sobre isso depois já vamos falar. Posso? Claro, Daniela. Obrigada. Obrigada porque eu penso também da mesma maneira. Eu sou portuguesa, digamos que de Portugal continental e das ilhas, já não sei muito bem onde é que sou. E concordo em pleno. E realmente eu acho que, e agora que trabalho ainda por cima com pessoas de várias partes da Europa e algumas do mundo, realmente eu cada vez gosto mais dos portugueses. Podem dizer o que disserem, nós somos muito mais tolerantes que a maioria dos povos, nós somos muito mais amigos que a maioria dos povos e Cuidadores também. muito mais cuidadores, e isso faz de nós realmente um povo especial. Eu tenho muito orgulho disso. Por isso ser reconhecido por um alemão ainda por cima, obrigada. E que faz parte de uma revolução. Sim, exato. Estamos a celebrar os 50 anos da Revolução de 25 de Abril e cá está o Thomas. Exato. Bem-vindo, Thomas. Obrigado. Olha, e com esse elogio enorme lá para casa, ainda bem que somos portugueses, ainda bem que temos este mar e este céu que nos acolhe todos os dias. E ainda bem que existem programas como este que nos fazem refletir sobre essa nossa sociedade onde nos movimentamos a cada dia. Vamos começar então pelo nosso primeiro tema. Enquanto escrevo um texto para o jornal, faço uma pausa e aprecio os meus 2 filhos a brincar no jardim. Sempre desejei ser mãe. Aos 18 anos, por doença, tive de remover o útero. E o médico disse-me que nunca seria mãe. Que palavras tão inóspitas e desacertadas, como estava ele enganado. Hoje sei que nem todos os filhos são gerados na barriga da mãe. Os meus filhos, 2 meninos de 7 e 9 anos, foram adotados há 5 anos e desde então tenho sentido o privilégio da maternidade. Apesar de escrever para viver, não consigo transpor em palavras objetivas o sentimento que nutro por eles. Vejo-os alegres e cúmplices a brincar e sinto paz. Só com eles atingi a plenitude. Fiz outras conquistas significativas na minha vida, mas nenhuma se compara a esta. Ter filhos é possuir um coração que bate fora de nós. O meu pensamento é interrompido pelo beijo caloroso da minha mulher. E aqui estamos as duas, a apreciar os nossos filhos,
a deliciarmos-nos por sermos mães. Muito bem. E vamos começar. Vai ser pelo Thomas, que é o nosso convidado de honra, hoje aqui no Janelas de Conte. E, portanto, convido aqui a fazer uma primeira reflexão do que é que sentiu, do que é que sentiste, o que é que achaste destas palavras em relação a esta mulher que escreve na primeira pessoa. É um texto que mexe bastante comigo e fixei aqui a frase: hoje sei que nem todos os filhos são gerados na barriga da mãe, e esse texto diz mais uma coisa, que não é preciso um casal de homem e mulher para criar, educar uma criança. E esse texto lembra-me várias situações que vivi, ou pessoalmente, ou das quais tive conhecimento. Eu próprio cresci numa família incompleta a partir dos meus 9 ou 10 anos, porque a minha mãe se divorciou, criou 3 filhos com imensas dificuldades, e foi uma altura em que o divórcio ainda era uma coisa muito invulgar. Hoje, felizmente, ou infelizmente para os divorciados, mas felizmente para a sociedade, a coisa já é aceite, já é normal, mas eu na altura tinha um bocado de justificar que não tinha pai em casa. Sim. Uma segunda situação, eu há uns anos tive uma relação, um namoro de alguns anos com uma pessoa, com uma mulher muito mais nova do que eu, que gostava de ter sido mãe. E eu primeiro tinha lá as minhas reservas, mas por ver que ela, lá no seu meio, que estava perfeitamente integrada num círculo de amigas e amigos com entreajuda, e eu disse: olha, tu sabes a idade que eu tenho, tu sabes que ao buscar uma criança na escola, vou perguntar à escola, a criança: olha, está aqui o teu avô. Mas pronto, achei que mesmo sem mim ela iria encontrar soluções. Pronto. Conheci a situação de um casal de mulheres que criaram juntas uma criança, filha biológica de uma das duas, mas, portanto, a criança dizia que tinha 2 mães. E conheço situações de mulheres que recorrem às técnicas de reprodução médica assistida para engravidarem e para criarem crianças sem homem. E pronto, aqui a protagonista desse conto, portanto, opta pela adoção, e para mim seria uma decisão super complicada, porque adotamos uma criança, não sabemos o que é que essa criança traz consigo. Traz, exatamente. Portanto, se é uma criança nossa, nós podemos lembrar-nos de situações traumáticas, situações complicadas, mas penso que adotar uma criança requer uma coragem muito especial. Sem dúvida, sem dúvida. E é maravilhoso ser mãe. Eu queria aproveitar este momento só para desejar mandar aqui um grande beijinho à minha mãe, que está na Ilha do Pico, que é da Ilha do Pico, e a todas as mães guerreiras, porque aqui falamos de mais uma vez de uma mãe guerreira, porque é preciso ter esta coragem para adotar. E é realmente aquele coração que bate fora do nosso corpo, sendo mãe biológica ou não, bate sempre, porque é maravilhoso ser mãe. Independentemente de vivermos num país em que a adoção ainda é um bocadinho difícil, e é pena às vezes não trabalharem um pouco mais isto e facilitarem mais a adoção, porque muitas vezes as crianças ficam numa lista de espera, e os pais também, os futuros pais, até que haja decisões a serem tomadas. E realmente vivemos num país de burocracia, em que há demasiados papéis e menos decisões. Talvez aproveitava só para esclarecer essa questão da adoção. Em termos práticos, a adoção, os casais são entrevistados, respondem um conjunto de questões, é averiguado também as suas condições habitacionais, financeiras, e depois selecionam
até que idade é que querem ter a criança, se aceitam com irmãos ou sem irmãos, com frataria ou sem frataria. Portanto, há aqui um conjunto de questões. Depois são colocados numa bolsa nacional, em que, quando surgem crianças para a adoção, essa bolsa é consultada, vão primeiro às pessoas dos primeiros lugares da bolsa, veem se aquela criança crianças reúnem ou não as características que se ajustem àquilo que são também as expectativas e aquilo que é as necessidades que aqueles pais apresentam no sentido da adoção. E realmente há pais que levam muitos anos nesta lista de espera para conseguir concretizar uma adoção. Nós temos pais que chegam a aguardar 5, 6 anos para um processo de adoção. Mas, por outro lado, em relação à criança, assim que é decretado pelo tribunal que a criança vai passar por um processo de promoção e proteção que é uma adoção, essa criança não aguarda assim tanto tempo. Esta criança pode ficar entre 3 a 4 meses, sensivelmente, à espera que venha que não quer dizer que seja um casal, que venha este adulto responsável que quer exercer aqui a parentalidade. Porque não quer dizer que seja um casal, não quer dizer que seja um casal hétero, pode ser um casal homo, pode ser uma família monoparental, alguém que monoparentalmente também se predispõe a esta adoção. Realmente é bastante doloroso para os casais que esperam, porque efetivamente pode até ser rápido, mas muitos casais levam muitos anos nesse processo de espera. Para as crianças, felizmente, depois do processo sair em tribunal, nunca é assim não é um tempo assim tão alongado. Só para esclarecer lá para casa que efetivamente é verdade que os casais geralmente aguardam muito tempo. Felizmente as crianças têm os tempos dos tribunais, que demoram, não é? Mas depois de ser decretado, o processo até é relativamente rápido para até a criança conhecer a sua família. Então, vamos ver, mas o que é que a Paula tinha mais alguma coisa a dizer? Este é um assunto, obviamente, que já passou por várias variáveis na minha vida, né? Tenho 48 anos e não sou mãe, tendo tido o desejo de o ser desde os 21, por isso é realmente um assunto que me é próximo e vou tentar não me expor muito, é só o que eu digo. Começo por aqui esta frase que diz: aos 18 anos por doença tive de remover o útero e o médico disse-me que nunca seria mãe. Que palavras tão inóspitas e desacertadas. Aqui vamos ter que ir àquelas palavras iniciais do Thomas e dizer que realmente há portugueses, e neste caso vou falar de portugueses porque estou em mente com pessoas concretas, que têm palavras inóspitas e desacertadas e que traumatizam imenso futuros pais. Porque, como aqui se vê, ser pai e mãe é quem educa. E quando alguém, ainda por cima, tem o desejo de ser mãe e de repente lhe tiram o útero, que já é uma questão, pronto, que ainda por cima está a passar por uma fase de certeza de doença ou alguma coisa, para lhe tirarem um órgão, e um órgão reprodutor feminino, que ainda por cima é tão valorizado, não é? Há coisas que não se dizem. E por isso realmente há pessoas, eu não vou dizer que são médicos, porque há pessoas em todos os estratos da sociedade que não têm um mínimo de empatia. Mas mais estes médicos com este tipo de funções, nestas áreas, deveriam ser mais empáticos e devia ser-lhes exigida mais empatia. Humanização. Talvez, sim. A frase, eu hoje pedi ajuda, não é? Não, porque a empatia é uma palavra que se enquadra na perfeição. Sim, aqui. Mas uma humanização. Empatia, compaixão, humanização, porque ainda por cima utilizas uma palavra muito fechada que é nunca. Exato. Não é? Exato. E há tantas formas de dizer, olha, em termos biológicos, não vais ter a oportunidade de ser bem em termos biológicos, de gerar uma criança na tua barriga, mas já agora existem tantas outras alternativas. A maternidade é um sonho que deves continuar a ter, claro. Não é? Em vez de ser este radicalismo, deste corte de... É custar mesmo a esperança, o sonho de ser mãe. E ela depois teve que perceber por si, não é? Que afinal havia adoção e é super feliz com 2 crianças adotadas. As minhas notas, quando li este texto, foi infelizes do que vivem também do preconceito. E felizes dos que vivem em liberdade. E para mim, liberdade implica sempre a liberdade do outro. Não confundo a liberdade com a anarquia.
Para mim, minha liberdade não pode interferir na liberdade do outro. Sim. Obviamente que nós tocamos liberdade sempre e não libertinagem, não é? Exato. Também neste sentido. Exato. E por isso, aqui, lá está, achei muito bonito, porque a senhora não só foi mãe, e foi mãe da forma com a companheira que quis. Ou seja, ela enfrentou não mas 2 preconceitos da sociedade. Por isso, é uma mãe duplamente guerreira. E feliz. E muito feliz. Transmite muito isso. Exato. E é uma coisa muito engraçada que ela diz aqui, eu sou uma mulher de palavras e eu não consigo transcrever ou verbalizar ou transformar em palavras o amor que se sente, não é? Por um filho ou por uma família feliz ou a felicidade de se ter, não é? Aqui uma reunião de pessoas que nos tornam a vivência muito mais próspera e muito mais harmoniosa. Ser mãe realmente é algo que transcende o nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma, e não há palavras mesmo que possam descrever este sentimento, não há. Já agora também também porque a Daniela expôs aqui uma situação bastante pessoal e eu já falei aqui sobre isso, mas vou aproveitar também o momento para falar sobre isso. Sinto muito quando há uma mulher que tem o desejo da maternidade e por um ou outro motivo não tem essa possibilidade. No meu caso, eu não sou mãe por opção, não sei se teria ou não essa possibilidade se tivesse investido nesta maternidade. E por isso é uma coisa que eu sinto mesmo muito. E sinto muito pelaquela mulher que tem o desejo da maternidade e depois, infelizmente, provar N circunstâncias que nós muitas vezes não as conhecemos e às vezes. E também há outra coisa muito importante que vou buscar também, porque falaste da palavra preconceito e já chegámos a falar sobre isto aqui e foi contigo também. Exato. Que é aquela questão de, muitas vezes, na impossibilidade de um casal ter um filho, muitas vezes a mulher é que é responsabilizada. É a mulher que não consegue, é a mulher que é infértil, é a mulher que é sujeita a todos os processos. Quanto que já se sabe hoje, de forma cientificamente comprovada, que muitas vezes é a incompatibilidade do casal e que se calhar se aquele casal, até a gente está a dizer para os casais que não têm filhos se separarem, atenção, não é nada disso. O que nós estamos aqui a querer dizer é que às vezes os casais, a sua fertilidade existe e noutras conjugalidades ela seria próspera. Portanto, é muito importante tirar este peso da maternidade para sempre sendo a responsabilidade. Mas a mulher sempre foi condenada, já no tempo da história mais antiga, em que a mulher é que era sempre a culpada, é que era muito... era uma mártir, seja da família, seja da sociedade, porque a responsabilidade estava nela. Se ela não gerava um filho, era porque a culpa era dela. Ainda bem que os tempos mudaram e as mentalidades também. Só interferindo aqui, por acaso estive num casamento católico há uma semana. E por acaso gostei imenso, foi super giro, foi leve, e o padre era muito, até... moderno, como se costuma dizer, não é? Mas continua a Igreja Católica a insistir na questão de depois vocês têm que ter os filhos. Ou seja, a pressão começa logo. Eles estão a unir-se na felicidade e já têm que ter filhos, porque não vão ser felizes quase se o passo a seguir não for a maternidade. Posso só acabar aqui o meu pensamento, que também, não sei se já falei disso aqui, porque isto realmente é um tema que me toca. Lamento profundamente que muito se fale de vários aspectos de maternidade biológica e pouco da maternidade no seu conceito mais puro. Este, do amor, simplesmente do amor. Lamento que muita política se faça em torno dos desfavorecidos financeiramente e que às vezes têm muitas condições para não o serem, e quase nada se produza sobre as crianças que precisam de amor e de futuros pais cheios de amor para dar. É para mim, a seguir à guerra e ao abandono dos idosos, um dos flagelos da nossa sociedade. Foi isso. Porque realmente acho que há alguma distorção da política. Eu continuo a dizer que as políticas se fazem, não querendo trazer muita política para aqui. E quando falo de política, não falo de partidos políticos, falo de política, de pólis de discussão. Pólis da organização da sociedade. De discussão. A política faz-se com os temas que realmente as pessoas gostam de ouvir debater, ou que insistem para que sejam debatidos, não é? E realmente este é um tema tão tabu que eu acho que mesmo as pessoas que estão afetadas por ele não exigem tanto que sejam debatidos. Porque se realmente houvesse uma pressão
sobre exatamente as pessoas que exercem política por profissão, que estes temas fossem verdadeiramente debatidos, eles eram debatidos. E precisavam de ser. E precisavam. Porque a gente falaste muito bem de preconceito e um duplo preconceito em relação a este conto, não é? Exato. Este conto podia ter sido, e aproximou-se o meu marido, deu-me um beijo no rosto, estamos aqui enquanto casal a admirar os nossos filhos. E aí já seria uma outra história, mas mesmo assim há sempre um pendor de, como o Thomas falou e muito bem, que ele até falou, às vezes é preciso coragem para adotar, não sabemos os antepassados, não sabemos a história que essa criança traz, o trauma que ela já pode trazer, torna-se muito mais difícil de ter uma noção, que bagagem, como é que que implicação é que essa bagagem terá no futuro dessa criança na sua adultez, não é? E dá-nos sempre esta indefinição. Mas a verdade é que numa discussão bonita sobre a adoção, nós facilmente conseguimos desconstruir muitos desses preconceitos. Facilmente conseguimos desconstruir, porque nós somos seres biopsicossociais. Nós não somos só seres biológicos, atenção. Só somos 10% biológicos. Exatamente, só dizer isto, pum, esta questão desconstrói-se mais facilmente, porque somos fruto daquilo que é o nosso processo de socialização, aquilo que é o contexto que eu conheço, aquilo é a área para onde eu me movimento. Agora, acrescenta aqui serem duas mães a adotar. E a verdade é que apresentarem-se dois casais um casal homossexual para fazer frente a uma adoção, há muito preconceito. Ui, nem quero imaginar, sinceramente. Mas de certa forma também já se está aqui a desconstruir mentalidades. Sim. Desculpa. Porque cada vez mais se vê isto. Vê-se casais homossexuais a optarem pela adoção. E eu acho isto incrível. Eu acho que é um passo incrível para o meio em que nós vivemos, e aqui nos Açores também já se começa a ver isso, além dos casamentos também, que eu acho que é de uma tremenda coragem e acho muito bem. E a Tânia falou há bocadinho, e acho que é um direito, que é as mães optarem por não serem mães. É um direito e cada vez mais também se nota isto. Não é o ser tardio, deixarem para serem mães mais tardiamente, é uma opção. Sim. E eu acho que a nossa sociedade também deve respeitar isso, porque cada vez há mais homens e mulheres que não têm o desejo de serem pais ou não estão preparados. Eu, por exemplo, eu casei com 28 anos. E na altura também achava que não queria ser mãe, não estava preparada, e acho que é uma enorme responsabilidade colocar-se um filho no mundo e tem que se ter condições e tudo. E eu sofri um bocadinho de pressão da família do meu ex-marido, que volta e meia diziam quando é que vem o netinho e quando é que vem não sei o quê, e quanto mais diziam, menos vontade eu tinha, ou seja, tem que ser o nosso tempo. Tem que ser no nosso timing, quando a gente realmente sentirmos que estamos preparadas para esse ato. E se quisermos. Enquanto mulheres, se quisermos ter filhos. Eu depois fui mãe aos 34, quando decidi que estava na minha hora e que estava preparada. Claro. Ou seja, isto é preciso também haver aqui... Mas sinto também que existem mulheres com assertividade para esperarem o tempo certo. O que acontece é que nem todas as mulheres têm essa assertividade e acabam por ir muito ao encontro de expectativas que os outros depositam sobre ela. E acabam por fazer uma maternidade que não era a maternidade que desejavam na altura que desejavam, mas porque existe essa pressão deste contexto. E não é só do contexto familiar, mesmo a questão da própria sociedade. Eu agradeço muito as tuas palavras, Paula. Agradeço mesmo, porque eu sinto muito na pele, quando digo isso, sinto muito na pele de muitas pessoas, não é um assunto que ando para aí a partilhar, mas quando surge... Agora ando. Mas quando surge essa situação, quando me perguntam pela minha idade e se tem filhos, se não tem filhos, eu respondo, eu também faço questão de dizer que não é por opção. Não, eu não faço isso, não é para chocar, eu faço isso para romper preconceito. Não é para chocar ninguém, mas mesmo porque eu sei que choca. Claro. Mas a minha intenção não é chocar, a minha intenção é também que as pessoas possam criar aqui esse espaço para compreenderem que é uma opção e está tudo bem, e está tudo certo. Desculpa só interromper. Era tão bom que tantas mulheres que se calhar não querem ser mães e não amam os seus filhos tivessem a coragem,
a assertividade, não tivessem medos de assumir que simplesmente não querem. Exato. E não andarem a ter filhos e a gerar filhos para depois os tratarem mal, ou eles ficarem meio abandonados, mesmo tendo um teto, mas ficarem desprovidos de amor. E gerar seres vivos infelizes, quer dizer, não faz sentido, não faz sentido. Então, que assumam que não querem e que ponham isso em cima da mesa. Outra questão também que é importante apontar aqui em relação à maternidade, e o Thomas já vai falar, quer dizer que ele tem que... Estou a ver, não verbal dele, que ele tem que para falar. Vou só acrescentar mais esse assunto para o debate, para o Thomas depois também falar. Por outro lado, em contrapartida, também existem, estava a pensar nisso, deste exemplo, de às vezes mães que geram filhos e que depois não os amam ou não estão preparados para a capacidade plena do amor àquela criança. Também há aqui o outro reverso, que é, ainda se pensa, mulheres que ainda pensam que se eu engravidar determinado homem, é a forma de eu ter aquele homem e de assegurar um determinado relacionamento. E infelizmente isto acaba por ditar um insucesso desta parentalidade ou desta maternidade. Sem dúvida. Pois aqui há uma frustração enorme porque a pessoa não atingiu o seu objetivo e vai ficar com uma criança. Exatamente. Infelizmente houve uma época em que havia muito isto era mais comum que o que é agora. Sim, mas ainda há, infelizmente. Mas ainda há. Eu já ouvi esse discurso em pessoas novas e fiquei muito chocada. E acho que é importante nós aqui também dizermos, porque isto é um programa familiar ao fim e ao cabo, e também é importante desconstruir um bocadinho também esta ideia, porque nenhuma criança vai agarrar nenhum homem, e é uma responsabilidade, porque estamos a colocar um ser no mundo que precisa de amor, de atenção, de uma série de coisas que só com amor é que se consegue. Obrigada, Paula. Eu queria dizer... concordo completamente que nenhuma mulher se deve sentir culpada por não ter filhos ou por não querer filhos, mas ao mesmo tempo penso que a sociedade e a política devem criar todas as facilidades para que uma mulher possa ser mãe. E vejo em Portugal que temos uma situação absolutamente trágica. Daqui a 50 anos vamos ter nos lares da terceira idade uma geração troika de pessoas que tiveram 20 e não sei quantos anos no tempo do programa de assistência financeira, que sem emprego tiveram que emigrar, que lá fica adiado eventualmente o desejo de ser mãe. Não há habitação, é mais difícil nas condições de precariedade construir uma relação estável e, ao mesmo tempo, o Estado deve criar as condições de apoio, por exemplo, o acesso à procriação medicamente assistida. Portanto, parece que há uma longa lista de espera para o público e começa-se por pagar balúrdios aqui nos Açores é mais fácil, muito mais fácil, nisso nós somos privilegiados. Ok, aqui tem sempre algumas vantagens. Eu gostava só de acrescentar, e que vai ao encontro das suas palavras finais, que é: este apoio não deve ser só para as pessoas que têm fragilidades de rendimentos, esse apoio tem que ser para todas as classes. Sim, claro. Okay? Tem que ser aberto. Sim. Porque muitas vezes é a classe média que é mais esmagada em todas estas situações. E queria só acrescentar uma coisa que eu acho fundamental. Muito importante a questão financeira, quando ela é necessária, mas acima de tudo, quem tem até as condições financeiras para a maternidade, às vezes optam por não fazer essa maternidade porque a exigência laboral que nós vivemos hoje em dia, o mercado laboral tão exigente que nós vivemos hoje em dia, muitas vezes faz-nos questionar se o mundo está ou não preparado para se criar crianças que possam viver uma verdadeira cidadania. Eu acrescentava aqui colocarmos os olhos, como falámos em política, não é? Colocarmos os olhos nessas situações e, à semelhança, replicamos tanta coisa. Vamos replicar também coisas boas, que é as mães, mãe e pais, em termos divididos, da forma como achassem melhor cada agregado. As crianças deveriam ter o direito e o privilégio de poderem ficar até aos 3 anos de idade ao cuidado de um dos seus progenitores, ou de ambos. Sim. Isto é a melhor resposta se queremos uma verdadeira cidadania, se queremos adultos preparados numa sociedade.
a melhor resposta que nós podemos dar às crianças é o pai ou a mãe, ou ambos, conforme o tempo decidam dividir, essa criança está até aos 3 anos de idade ao cuidado. Posso só intervir Claro. aqui? E falando de uma parte profissional, porque eu sei que não é suposto trazermos a parte profissional, mas já que estamos a falar dela, porque eu contratei o ano passado uma estagiária que estava grávida, ela estava com 8 meses e o que eu disse foi, não é, se é um vínculo para o resto da vida, não é por isso, e sendo eu mulher ainda por mais, não ia negar. Aliás, ela veio falar comigo na altura anterior. E eu acho, agora estava a ouvir-te, que era muito mais fácil para mim gerir uma licença de maternidade de 3 anos, em que eu tinha uma pessoa... Porque os primeiros 6 meses de alguém no emprego novo é sempre um caos. Sejamos nós muito inteligentes ou poucos, é sempre um caos. Por isso, se gerir por 6 meses é gerir o caos. Ou seja, era muito mais fácil ter alguém por 3 anos, em que, ok, os primeiros 6 meses nós ensinamos, nós andamos 2 anos e meio com aquela pessoa, era melhor para essa pessoa que está a substituir porque tinha 3 anos de currículo, não é? E depois vinha o funcionário outra vez. Ou seja, acho que tudo se harmonizava muito bem, porque eu estou a sentir uma confusão. Por exemplo, é 1 ano, foram 3 meses, e agora vou ter que ter outra mais 2, para não ficar sozinha. E depois, nenhuma delas leva grande currículo e eu também estou sempre em esforço. E depois é pensar que a socialização primária é bacilar naquilo que é, naquilo que nos constrói enquanto futuras pessoas, não é? Futuros adultos, e que 3 anos na vida dessa criança junto de um progenitor com cuidado, de amor incondicional, de afeto incondicional, Vai fazer diferença. faz toda a diferença. Os adultos que estão cá hoje seriam completamente diferentes se tivessem passado por isso, e no futuro os adultos, se a gente tivesse a oportunidade de agarrar isso e de replicar isso em Portugal, a sociedade seria completamente diferente. Nós hoje já não temos os avós, não é? E, por exemplo, falo por mim, não é? Ainda sou da geração em que a mãe era doméstica, apesar de trabalhar muito mais do que os homens que trabalhavam muitas vezes por fora, porque a mãe em casa tinha que gerir 1001 coisa, não era só às vezes a educação, mas era a casa, era os cerrados, era os animais, era tudo. E nós acabávamos por irmos atrás de tudo isto. Ou seja, estávamos com a nossa mãe, estávamos em casa, estávamos na natureza, estávamos ao pé dos animais, tínhamos esta relação tão bonita e tão rica ao mesmo tempo, que hoje em dia não... Ou que os avós. E antigamente ser mãe era assunto da mulher, portanto eu tive há 30 e não sei quantos anos uma enorme luta para poder assistir ao nascimento da minha filha. Era na altura uma coisa que homens não faziam, portanto havia lá mulheres de idade a dizer, um homem quer assistir a um parto que pode vomitar, pode desmaiar. E eu perguntei, então, o quê? País dos heróis do mar, será que Vasco da Gama fez uma pausa cada 30 minutos para a tripulação poder vomitar e ter assistido ao nascimento? Fez a diferença. Fez a diferença. Foi até cesariana, não foi parto normal, portanto, corte, vi tudo e olha, foi fantástico. E com esta memória. Muito bem, então, ser mãe não é só de mulher. Muito bem, perfeito, ótimo. Acabámos aqui com chave de ouro, aqui com este relato, aqui também bastante pessoal de Thomas. Agradeço realmente, eu sei que é muito mais especial para quem nos ouve quando também expomos aqui a nossa alma, não é? Porque somos seres humanos e isso faz muita diferença. Para todas as mães, um beijo enorme e voltamos daqui a pouco. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso Janelas de Conto. E reforço mais uma vez, estamos aqui com 2 mulheres incríveis e com o convidado hiper mega especial, o Thomas. Na aldeia onde vive era considerado um sábio, homem corajoso e indomável. É um elemento relativamente recém-chegado à comunidade. Impressionou todos com relatos sobre os seus feitos perpetuados na sua residência de origem. Para além de feras perigosas que domou, construiu com as suas mãos impérios de pedra. Era um homem de porte grande e musculado.
prendia os olhares de quem o ouvia. Falava de forma eloquente, encantava todos, incendiava a imaginação dos demais com o pormenor com que contava as suas aventuras. Eram histórias de façanhas repletas de atos heróicos, seguidos de rejúbilo pelos aldeões. Entre outras, contou a do dragão, que chacinou com uma espada construída por si. Ergueram-lhe uma estátua na cidade de onde veio. Certo dia, na aldeia aparentemente calma, o pânico instalou-se. Pelas fronteiras penetraram imensos monstros. Um a um, os aldeões foram os neutralizando. Restava apenas um, consideravelmente maior do que os outros. Foram chamar o homem dos feitos relatados. Perante o desafio, o homem acobardou-se e fugiu. Na fuga, deixou cair as mentiras que contou. Agora, na aldeia, admiram-se apenas os homens de atos comprovados e não os de palavras cheias de si. Muito bem. E vamos passar aqui a voz e a palavra à Daniela. Obrigada. A primeira nota que eu tenho aqui é o conceito de aldeia. Porque julgo que aqui é este conto é sobre uma aldeia, não é? Física, digamos assim, com pouco número de habitantes, mas uma coisa que eu também julgo ou penso é que há várias aldeias nas grandes cidades. Mesmo em Nova Iorque, nós estamos muitas vezes numa aldeia chamada prédio, ou em qualquer cidade estamos numa aldeia chamada grupo de amigos. E por isso, ou amigos não digo, mas vá, conhecidos. Eu não gosto muito de ter os indomáveis por amigos, por isso vamos ver, conhecidos. Mas no fundo a nossa rede social acaba por ser uma aldeia ela em si mesma. E por isso, isto para quê? Porque também às vezes tenta-se julgar as pessoas da aldeia, as pessoas da cidade. Não, tudo acontece em todo o lado, acontece em sociedade. Exatamente. E por isso, daí, para as pessoas não julgarem que só existem, que coitadinhos das pessoas da aldeia são sempre enganadas pelos indomáveis. Não, as pessoas da cidade também são. Por isso tem a ver com a sociedade. Muito obrigada. Aqui era realmente criar, ainda bem que esclareceste isto, Daniela, lá para casa, porque o objetivo desse conto é criar mesmo essa questão de uma comunidade mais pequena em que as pessoas se conhecem. E realmente, de forma muito bem dita, essa aldeia é esta rede, não é, de contactos que as pessoas têm, que não podem estar no meio de uma grande cidade e serem esta aldeia dentro desta grande cidade. Obrigada por esse esclarecimento. Não é? Esse é o meu ponto de vista. E depois no fim diz, agora na aldeia, admiram-se apenas os homens de atos comprovados e não os de palavras cheias de si. Há muitas pessoas cheias de si, cheias de ego, cheias de egocentrismo, que se pensam donas da verdade absoluta e maior. Mas como sempre na vida, apenas a verdade, o sólido, permanece. Felizmente, para os que têm a dignidade, a lealdade, o respeito e a humildade para com os demais, a mentira tem perna curta, como diziam, e a verdade sempre vencerá. Eu sinto muito isto ao longo da minha vida. Todos nós já fomos injustiçados por estes indomáveis. E eu cada vez consigo descobrir mais. E posso dizer que hoje em dia até me rio para dentro, não é? Para fora não convém. Cada vez há mais indomáveis. Sim. Não sei se há cada vez mais. Mas é interessante porque há canais, por exemplo, agora as redes sociais permitem-nos ser mais indomáveis. Sim, talvez. Não é uma montra. Ou seja, se antes a montra era esta aldeia, que pode ser em qualquer posição geográfica, Exato. Esta montra agora é muito mais ampla e quase que me obriga muitas vezes a cair na falácia, não é? De mostrar coisas que realmente não as viviam. Isso faz-me lembrar uma situação de uma vegana que se fingia vegana e que tinha um... é verdade. Não é? E, portanto, como ser vegana era aquela questão da proteção dos animais, era um chaval muito grande, tipo, eu sou uma indomável, não é? Porque eu tenho essa responsabilidade ambiental e depois ela é
apanhada, digamos assim, a comer carne e desconstrói tudo aquilo, essa estátua que tinha sido erguida à volta desta mulher vegana que queria mostrar ao mundo como o veganismo tem esta proteção ambiental, e não quer dizer que não tenha, só estamos aqui a relatar indomáveis que acabaram por cair, porque tropeçaram na sua mentira, e ainda ao encontro daquilo que tu disseste, a mentira tem perna curta e a verdade prevalece. Isto acontece em várias situações, estou-me a lembrar de outra, por exemplo, José Castelo Branco, não é? Que queria passar uma imagem do cuidador extremoso da sua passava, mulher. e conseguia. E conseguia passar. Por acaso nunca acreditei muito, mas pronto. Mas eu acho que é a minha experiência de vida que me começa a dar esta... não sei como é que é dizer, esta capacidade de começar a achar estranho. Eu não percebo o que é, mas eu acho estranho, não bate certo. E depois eu começo a perceber que não bate certo. Alguma intuição. Talvez. Isto também aqui é uma questão de egos, não é? São pessoas com egos muito elevados que depois sentem esta necessidade enorme de transmitir uma imagem que na realidade não existe, e as palavras realmente vêm aqui cheias de feitos que não são feitos e que não existem na realidade. Mas o mundo atual realmente está feito de muitas palavras construídas e manipuladas, e que realmente nós, se formos a ver, as ações é que são tudo. E é mais uma vez importante alertar lá para casa que não se deixem iludir pelas palavras e estejam mais atentas às ações. Nós gostamos sempre de fazer estes alertas porque é um programa de reflexões, e é importante cada vez menos caírem, porque cada vez há mais estes indomáveis. Porque há a mentira que é mesmo mentira e nunca aconteceu, mas depois também há aquilo que a gente chama de o exagero ou hipérbole, não é? Em que, por exemplo, vou pegar aqui no exemplo do conto. Ele diz que chacinou um dragão, não é? Se calhar ele domou um gato, não é? Domou um gato, mas quando vai falar sobre o seu feito já vai extrapolar e, não é? E colocar aqui uma hipérbole à volta daquilo que fez. Às vezes é uma extrapolação ou aqui uma enfatização exagerada daquilo que realmente Eu gostei aconteceu. muito também do pormenor da estátua lá no meio da aldeia, porque aí também dá como se ele que fosse o dono e senhor daquela aldeia pelos feitos que tinha, e realmente não se compara. Thomas está aqui nervoso. Eu li esse conto como mais figurativo, mais simbólico. Achei que essa comunidade pode nem sequer ser muito pequena. Acho que pode ser uma comunidade qualquer, e a primeira conclusão para mim é: santos da casa não fazem milagres, mas santos vindos de fora também podem desiludir. E aqui vamos um bocado à nossa conversa inicial sobre Portugal. Eu acho que em Portugal falta imenso um espírito de yes, we can. Sim, podemos. Autoestima. A autoestima, a autoconfiança. Somos muito negativistas. A ideia que a ação coletiva pode dar resultados. Exatamente. Okay? Há aquela frase famosa do Miguel Torga, que disse que éramos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. E vejo em Portugal, e se calhar não só em Portugal, uma fortíssima procura de milagreiros, de pessoas sabe tudo. Querem soluções rápidas. Indomáveis. Temos um mercado para verdades fáceis. Temos na televisão comentadores que sabem de política externa, de economia, de futebol, de cultura. E sabem transversalmente de tudo, não é? Exato. Sim, exatamente. E o que é que sabem essas pessoas mais, às vezes, pergunto-me, do que qualquer outra pessoa. Agora aqui, mais uma coisa, vai no sentido do que disse a Paula. Portanto, vivemos numa sociedade onde o que conta, muitas vezes, é o faz de conta. Eu nunca na vida tive uma coisa chamada emprego, sempre estive por minha conta, portanto não tenho muita experiência em concorrer para lugares, mas a enviar candidaturas,
o que conta é o que sei fazer. E um candidato, em princípio, sabe tudo. Okay? Agora, É bonito, está ali no papel, não é? Sim, A sim. imagem. eu, pessoalmente, sou uma pessoa mais modesta. Eu prefiro surpreender de forma positiva do que desiludir por não ter cumprido, não ter correspondido a alguma expectativa, mas penso que com essa honestidade não se vai longe. E talvez não só em Portugal. Sim, mas Sim, não. há uma coisa muito interessante e que tu reforçaste, Thomas. Portanto, este conto é uma fábula, não é? Acaba por ser uma fábula e o que a gente quer é que nos deixe transparecer algumas coisas que podem acontecer em sociedade. Eu vou desconstruir isso e vou transformar isso em sociedade. Em sociedade, nós podemos estar a falar sobre aquelas pessoas que se endividam para parecer ter um determinado estatuto social. Por exemplo, aquela pessoa que se calhar vive numa casa mais pobre, mas a casa é uma coisa que as pessoas não vão lá, nem ele convida os amigos para irem lá, mas depois tem um carro de alta cilindrada, um bom carro, veste roupas de marca, tem um bom relógio, tem tudo aquilo que aparentemente lhe faz dizer, epá, essa pessoa deve ser muito bem sucedida, deve ter uma profissão que lhe paga muito bem, porque é uma pessoa que tem aqui uma aparência. E isto acontece na sociedade atual. As pessoas endividam-se para aparentar um determinado estatuto social. E porquê? Porque ainda hoje em dia, falámos em preconceito e vamos tornar a falar em preconceito, há um preconceito que nós designamos por efeito de halo, ainda hoje em dia avaliamos as pessoas pela forma como elas se apresentam. Exato. Como é que está vestida, como é que fala, como é que se movimenta. E, como existe o preconceito, as pessoas ainda são muitas vezes atraídas ou gravitam à volta daquela pessoa que nos parece ter um estatuto social maior. O título académico, senhor doutor, senhora Exatamente. engenheira. Exatamente, Tom. É muito português. É muito. Esta mentalidade é muito portuguesa. Não A é? imagem. Não concordo que seja muito portuguesa. Pelo menos a ideia que eu tenho. É Isso é muito... Portugal, mas lá fora é igual. Até se não for pior. A bajulação de quem parece a alguns, não vou dizer nos porque eu não me posso incluir, que acham que vai trazer benefícios sociais ou económicos, ela está em toda a parte. Eu acho que está em toda a parte. E é muito sinceramente. importante, é tão importante, e digo isso E digo centenas isto, de desculpa vezes. lá, só para voltar à questão dos portugueses, não é? E de nós acharmos que somos piores que os outros. Nós não somos piores que os outros, nós até somos melhores. Nós, se calhar, somos mais sinceros e mais verdadeiros. Então, no norte de onde eu venho, acho que ainda temos mais umas asneirolas pelo meio, do que muitas vezes lá está outros povos muito delicados, muito assertivos, aparentemente. O Thomas pode falar da sociedade alemã, se calhar, mas que eles, se calhar, depois nas suas aldeias bajulam, porque eles gostam mesmo de mostrar. Nós, pronto, algumas pessoas realmente têm isso de querer mostrar, não é? E essa questão de, enquanto o ter for tão importante, enquanto as pessoas procurarem outras, porque elas mostram que têm essa possibilidade de o ter, nós estamos numa sociedade ao inverso daquilo que nós queremos. Nós queremos gravitar à volta das pessoas que são ser, que são luz, não é? Claro. Que nos acrescentam, que nos alimentam, que nos... Exatamente. Por isso é que é muito importante tratarmos lá para casa, por favor, vamos tratar todas as pessoas, independentemente da forma como se vestem, como falam, como se apresentam perante nós, se está de gravata, ou se está de vestido, ou de salto alto, ou se está de havaianas e de calções, se está mais limpo ou se está mais sujo, vamos tratar todas as pessoas com a mesma gentileza e com a mesma bondade. Porque quando nós fazemos isso e deixamos criar essas barreiras de preconceito, vamos ficar muito surpreendidos com as coisas incríveis que vamos encontrar nos outros, que à partida, se calhar, não iríamos despender tanto tempo ou investir tanto tempo. Há pessoas incríveis com apenas a 4ª classe, têm um conhecimento, uma sabedoria, não só da vida, mas são pessoas que se preocupam e tentam apanhar tudo e refletir sobre isso, e que transmitem muitas vezes aos filhos muitos mais valores, muito mais sabedoria, se calhar muita gente com muito estudo e... Porque investem em si. Ou seja, as pessoas que investem em si, as pessoas que pesquisam, as pessoas que cuidam dos outros, as pessoas que estão em sociedade com vontade, como a Tânia disse, de estar, né? De conhecer o outro,
têm muito mais capacidades emotivas e emocionais do que uma pessoa que estudou a parte académica. Ou seja, para mim não são relacionáveis. São duas características. Temos a parte académica e temos a parte emocional. E as pessoas podem ter tudo, podem não ter nada, podem ter mais de um, podem ter mais do outro. São pessoas. Exatamente. E há uma coisa muito interessante, já que vocês falaram disso, a questão académica, falou-se do currículo, falou-se disso tudo. É tão interessante, na sociedade atual, continua-se a contratar as pessoas pelo seu currículo académico, associado muitas vezes àquilo que é coeficiente de inteligência, mas despedem-se as pessoas por ausência de coeficiente emocional, de inteligência emocional, relacionada com aquilo que vocês estão a falar, e muito bem, que é do autoconhecimento, que é da vontade de nos desenvolvermos, de crescermos pessoalmente, da necessidade que nós temos de pensarmos que eu sou assim, esta é a minha autenticidade e vou-me apresentar ao mundo desta forma. E o mundo vai-me aceitar ou não da forma como eu me apresento. Mas é a minha verdade, é a minha essência. E é isso que às vezes nos falta. Falta-nos às vezes não nos deixarmos toldar ou andarmos sempre tão formatados para aquilo que é a expectativa que a sociedade impõe sobre nós. Sim, mas uma coisa é a sociedade. Por exemplo, eu num emprego acho que temos que nos moldar Claro que sim, às claro tarefas, que sim, claro que aos sim. colegas, àquela aldeia que é, não é, aquele emprego. Aliás, há pessoas, desculpa, porque acham, tanto depois vêm com esses chavões, porque depois o que estás a dizer é honesto, mas há pessoas que os usam como chavões e que dizem, não, eu sei o que faço e aqui não interessa se a direção é para a esquerda, eu acho que a direção deve ser para a direita e por isso... Ótima e reflexão. depois, não é? E isso também não é bom. As pessoas têm que se ajustar em equipa. Ainda bem que fizeste este reforço. Isso é extremamente importante, porque aliás, eu devo socialmente eu adoro andar mais descontraído e de sapatilhas, mas se convidarem para um casamento, eu não vou de sapatilhas para um casamento. É respeito pelos noivos. É respeito pelos noivos. Claro. Eu, se tenho um determinado trabalho que me obriga a ir vestido de uma determinada forma, por respeito aos meus colegas e por respeito àquilo que é o meu local de trabalho, eu vou-me vestir de determinada forma. E não se perde nada com isso. Exatamente. A questão é essa, eu tenho que ter a silhueta social de manter a minha autenticidade, sabendo que a sociedade implica, muitas vezes, roupagens diferentes. Claro. Essa roupagem não é só roupa. Essa roupagem até é a forma como eu comunico, a forma, as palavras que eu escolho, claro, os termos que eu vou utilizar. Não é? Estou numa reunião profissional, vou usar termos técnicos conhecidos do público onde estou presente. Okay. Estou num grupo de amigos que quero partilhar alguma coisa da minha área profissional. Vou adaptar esses conceitos para que sejam entendíveis por pessoas que não trabalham naquela área. E acaba a ser uma construção. É uma construção. E isso não implica que a nossa base, a nossa essência, o nosso amor, a nossa vontade de estar com o próximo não continue lá. Exatamente. Nós Aliás, o desafio é exatamente isso, é mantermos a nossa personalidade, e digo isso com experiência, de estarmos com pessoas de diferentes tipos de profissões, não é? Mesmo dentro do mundo profissional, ou com diferentes tipos de estatutos, sei lá, tios, filhos, primos, e conseguirmos, mantendo a nossa forma de estar, o nosso sorriso, se calhar, a nossa identidade, a nossa forma de nos expressarmos. Eu sou tagarela, por isso vou ser sempre tagarela, não é? Seja onde estiver. Mas eu posso, lá está, quando estou num local, falar de uma determinada forma, quando estou noutro, usar outros termos, não é? Eu não vou dizer aos meus chefes que os amo, mas vou dizer aos meus pais que os amo, não é? E pronto, eu não deixo de nutrir amor, no entanto, pela sociedade. E não deixas de ser tu própria. Não deixo de ser eu, exato. As pessoas às vezes confundem isso do ela veste-se assim ou não sei o quê porque é parecer. Não, é para me adaptar. Exatamente. E para não ser deselegante. Não, é porque o próprio meio exige, não é? O próprio meio exige e isso faz parte da construção social. Não, é porque vivemos em contextos diferentes, com papéis diferentes e é o mais certo é a gente se identificar, ir identificando à medida que vamos construindo isso. Não, pronto, para mim é um bocado realmente a questão de ver o que cada pessoa sabe fazer, e aqui, mais uma vez, portugueses no mundo. Eu trabalhei muitos anos com
uma empresa na Suíça e lá pessoas disseram-me tantas vezes, olha, a nossa empregada doméstica é portuguesa, ou na empresa o nosso eletricista é português e, portanto, são pessoas que somos desenrascadinhos. emigraram para viver melhor, e quando um engenheiro ainda está a estudar uma solução qualquer, o eletricista já desenrascou alguma solução. Portanto, as pessoas não valem só pelo seu currículo, as pessoas não valem só pelo seu título académico, pelo seu percurso. As pessoas valem por aquilo que são e por aquilo que sabem fazer e, portanto, não devemos esperar por Sebastiões. E uma coisa que eu quero pegar também e lançar para vocês os três, que é essa questão que tu falaste muito bem, Daniela, que há pessoas que depois fecham-se nesses chavões. Eu sou assim porque sou assim, quem quiser tem que gostar de mim da maneira que eu sou. E a verdade é que quando nós nos cristalizamos nesta conversa, nós nos cristalizamos a sério e tornamos-nos estátuas vivas. Exato. Porque não nos damos a nós próprios a margem do autoconhecimento e a margem do desenvolvimento pessoal. E a margem de desenvolvermos aqui a nossa inteligência emocional. E por isso é muito importante nós não nos fecharmos nessas questões, não é? Vocês acham que o fato de nós termos uma determinada personalidade, que isto nos torna estanques numa maneira de ser ou de estar na vida? Só se a pessoa quiser realmente ficar estanque e não quebrar este defeito. Mas eu tento perceber o outro lado. Futuramente a pessoa vai ser tão infeliz, tão frustrada, tão insegura, porque não vai conseguir manter estes chavões toda a vida, não é? Um dia a casa cai, como se costuma dizer. Porque um dia vai se sentir sozinho. Exatamente. Um dia as pessoas afastam-se, não é? Um dia as pessoas afastam-se. É verdade. Pois, eu não sei. Eu sou sempre muito genuína, por isso. Aliás, tive um almoço que achei muito interessante. Foi um almoço informal. Eu gosto muito de trabalhar de forma informal. É mais a minha forma de estar, digamos assim. Acho que as coisas se resolvem mais rapidamente. As pessoas ficam mais à vontade também. E eu sou assim. E depois estávamos assim a almoçar e eu dizia a um senhor com quem estava a almoçar e que tem o seu estatuto profissional, e eu dizia-lhe, eu tenho dificuldade às vezes em ter estas conversas banais, eu não sei o que é que se pode falar e o que é que não pode, e acabo de falar muito da minha vida. Pois ele lá disse que trabalhou com um diplomata e tinha explicado que quando as conversas estão complicadas fala de futebol. Mas eu não te vejo futebol agora, eu até gosto. Eu continuo igual. Não sei o que é que vou falar nessas situações. Ou seja, para mim, por exemplo, é muito difícil as situações mais, apesar de que se calhar a imagem que eu passo, as situações mais formais, eu manter um diálogo muito formal, porque eu fico aborrecida depois também. Sim. Depois, mas é um traço da tua personalidade e está tudo certo. Agora, é muito importante. Também não conto nós, não é? Os curiosos lá para casa. Existe uma coisa que nós chamamos de Enneagrama. E o Enneagrama define 9 tipos de personalidade, 9 tipologias de personalidade. A minha é entusiasta. E cada perfil de personalidade tem encerra em si características espetaculares, mas outras também que não são assim tão espetaculares. Lados muito bonitos, luminosos e lados sombrios. Todos nós temos. Claro, agora, o que é bonito, que vai ao encontro do que tu estavas a dizer, o que é bonito é que, apesar disto existir em mim, dadas as minhas circunstâncias de vida, aquilo que são as minhas características, do que foi o meu processo de socialização, isto não dita que eu seja sempre assim. Isso dita que eu tenho predisposição para este lado mais sombrio, mas que se eu trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, a minha inteligência emocional, eu consigo fazer com que este meu lado mais sombrio não apareça. Ou que seja, como eu tenho conhecimento sobre ele, eu sei trabalhar este lado. E, portanto, isso é tão bonito percebermos que nós não estamos fechados em condição alguma. Exato. Sim, e depois lembro-me, desculpa lá, o Thomas nunca mais nos vai querer como colegas, porque nós falamos muito, não é? Mas eu estava a ouvir, por exemplo, a Paula,
E realmente ela falou de um lado, mas eu lembrei-me de outro, que há pessoas que se anulam porque sentem que é mais fácil anularem-se perante a sociedade por medo de se exprimirem e vão acumulando uma série de traumas que nem se apercebem, porque é tão confortável anularem-se que acumulam traumas. E depois tentar reverter esses traumas aos 40 ou aos 50, porque mais tarde ou mais cedo isso traz consequências, isso traz efeitos, isso passa cá para fora na sua vida pessoal. E é difícil sair desse contexto. E é muito mais difícil sair, se calhar, aos 40 ou aos 50 do que aos 10, aos 15 ou aos 20. Não é? Isso é muito bonito. Vou só fazer aqui, se calhar, uma analogia só, que eu acho que desses contributos é muito bonito, que é, nós não podemos passar a vida toda em palco, como não podemos passar a vida toda em plateia. Exatamente. Não é? Esse jogo e esses papéis têm que se ir alternando. Alternando também. Não, eu digo, uma muito boa imagem. A Tânia é espetacular a moderar. Obrigada. Mas isto fez-me lembrar essa situação. Há sempre quem esteja à procura do holofote e que queira estar sempre debaixo daquela luz, e há outras que querem estar o mais distante possível daquela luz. Mas em nenhuma dessas circunstâncias eu vou conseguir desenvolver-me na forte e na verdadeira essência que eu preciso para ser pleno na sociedade. Para ser pleno em mim, primeiro, não é? Eu tenho que ser primeiro pleno em mim e só depois eu consigo ser pleno na sociedade. E estas pessoas que constroem estas personagens muito vincadas, com estes indomáveis, estes chavões, não é? Eles acreditam, eles interiorizam, eles vivem. Aquilo é uma personagem totalmente construída, mas que eles acreditam que são assim. E é isso, essa imagem que transmitem, e muitas vezes nós caímos. Porque também acabamos por acreditar, claro, que o amadurecimento, o fato de nós irmos evoluindo, não é? Nós também vamos identificando e percebendo estas situações, mas há pessoas que querem manter isto fielmente. E sabes o que é que eu adoro? Desconstruí-los. É maravilhoso. Fazer aquela pergunta que dá. É maravilhoso. É eles estarem ali e depois tu descobres ali, deixa-los subir. Em incongruência, descobres incongruência e depois atiras a incongruência e vê-los assim. Já foste. Então, eu não sei se isto é bom ou mau, que eu acabei de revelar sobre a minha personalidade, mas se calhar é o meu lado mais lunar. Mas é uma coisa que me dá gozo, porque essas pessoas que se acham indomáveis, depois às vezes têm outras pessoas que não se apercebem que eles não são. É verdade. E por isso, lá está, aquilo que tu fazes também, e desconstruir, e eu também gosto da minha forma de desconstruir, é dizer assim: meus amigos, vocês são só pessoas. Também se enganam, não são sempre bons, não estão sempre certos. Tens essa posição, esse estatuto, depois tens. Mas isso não faz de ti melhor do que eu, nem melhor do que ninguém. Pior, quando são homens desconstruídos para uma mulher, é terrível. Mas isso ainda me dá mais gosto. Gostava muito de assistir a uma sessão de desconstrução. Eu depois conto em privado. Mas uma coisa que sinto falta em Portugal não há uma cultura de crítica construtiva. Exato. Em Portugal, em Espanha e em França, pelo menos eu posso dizer esses três. Os franceses são piores. Desculpa que estamos a interromper, mas os franceses são muito piores. Não conheço a França o suficiente, conheço a Espanha bastante bem. Não podemos ir à apresentação de um livro ou de um filme e perguntar ao realizador porque que não fez isso assim um bocado diferente. Sim. Portanto, ou elogiamos, aplaudimos, é fantástico, ou arrasamos. Exato. A crítica construtiva geralmente cai mal. Não sei se cai mal ou se as pessoas não estão culturalmente habituadas a fazê-la. Não, é isso. Muito bem. Talvez as duas coisas. Muito bem, nós vamos ter mesmo que dar por concluída aqui esta nossa reflexão. Foi um prazer enorme ter-te aqui connosco, Thomas. Meninas, a gente vai se ver por aí nas janelas de Conte. Lá para casa, muito obrigada por terem assistido e contamos sempre com a vossa presença aí, do outro lado. Muito obrigada.